E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Nesse vídeo aqui eu irei mostrar para vocês todos os personagens que já foram carnificina nos quadrinhos, jogos e séries animadas da Marvel. E antes de tudo, já sapeca aquele like maroto aqui embaixo porque ajuda bastante. É uma coisa simples, cara, que impulsiona o canal lá pra longe. Ó, você vai ver assim, a gente crescendo um monte com o seu likezinho que é, cara, de graça. Já aproveita também e se inscreve no canal, porque se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Cletus Kasady foi o primeiro hospedeiro do Carnificina. Ele era um assassino insano que estava preso, e seu mais novo companheiro de cela era Ed Brock, que havia se separado do simbionte Venom. Acontece que certo dia, o simbionte voltou e se uniu novamente com o Ed. Dessa forma, ele conseguiu escapar da prisão. Porém, um pequeno fragmento do simbionte ficou dentro da cela, e esse fragmento se uniu ao Cletus, se ligando à sua corrente sanguínea, fazendo assim surgir o Carnificina. Em uma certa história, o Cletus Kasady tentou fugir de uma prisão chamada The Raft, que é de segurança máxima. Mas ao fazer isso, ele foi dado como morto pelo poderoso Sentinela, que simplesmente o levou até o espaço e rasgou o Carnificina ao meio. Um cientista encontrou o corpo no espaço e o trouxe de volta para a Terra. O Cletus não estava realmente morto. Porém, o cientista separou seu corpo do simbionte e começou a fazer testes com o alienígena. Esse cientista criou próteses de membros humanos com o simbionte. Acontece que uma mulher chamada Tanis Nieves recebeu uma dessas próteses. Porém, o simbionte saiu de controle e acabou se unindo ao corpo dela, fazendo assim surgir uma nova carnificina. Existe um vilão das histórias da Marvel que se chama Mago. Certa vez, o Mago, com a ajuda do Garra Sônica, conseguiu separar o simbionte do corpo do Cletus Kasady. O plano do Mago era usar o seu poder mental para controlar o alienígena. Porém, ele descobriu que não dava para fazer isso se o simbionte não tivesse com o hospedeiro, porque apesar do alienígena ser senciente, ele não possui um cérebro. Por isso, o vilão resolveu unir à força o simbionte ao seu colega de equipe, o Dr. Karl Marlos. Dessa forma, ele conseguiu controlar mentalmente o novo Carnificina, que passou a ser chamado de Carnificina Superior. E ainda nessa mesma história, algo surpreendente acontece. Em um certo momento, o Mago acaba perdendo o controle do Carnificina Superior e ele acaba matando o Garra Sônica. Mas ao fazer isso, uma grande explosão sônica acontece, separando o simbionte do corpo do Karl Marlos. Só que o simbionte acabou se unindo ao próprio Mago, fazendo surgir mais um Carnificina aqui para nossa lista. Porém, o Homem-Aranha Superior teve uma ideia e ele simplesmente trouxe o corpo do Cletus Kasady. E é claro, o simbionte prefere o Cletus do que qualquer outro e por isso abandonou o Mago para voltar para seu hospedeiro original. Teve uma vez onde o Homem-Aranha conseguiu pegar um fragmento do simbionte do Carnificina e deu para pesquisadores estudarem. No laboratório, quem estava analisando a amostra era uma cientista chamada Carla Unger, que no momento que estava examinando o simbionte, atendeu o celular para falar com seu marido, que era um homem muito abusivo. Acontece que o simbionte sentiu a raiva dela ao atender o telefone. E por isso resolveu se unir a ela e ficou dentro do seu corpo. A Carla voltou para sua casa e lá, ao encontrar o marido, o simbionte foi para fora do seu corpo e ela se tornou a mais nova Carnificina, matando seu marido ali mesmo naquele lugar. Na revista Amazing Spider-Girl, nós vemos em ação a filha do Homem-Aranha, que herdou lá os seus poderes. Em uma edição, o simbionte Carnificina consegue escapar das contenções da SHIELD e se une ao amigo da May Parker, chamado Maurice Mansfield. O garoto se torna um novo Carnificina, e apesar de atacar todos que vêm em sua frente, ele também tenta fazer o bem de certo modo. Ele foi até o hospital e tentou passar o simbionte para o seu pai, que estava morrendo de câncer, pois ele sabia que o simbionte curava doenças. Mas, antes dele conseguir fazer isso, a Garota Aranha conseguiu separar o Carnificina do seu corpo com uma arma sônica.
Mas enquanto estava por aí fazendo coisas horríveis sendo o Carnificina, o Maurice fez uma coisa horrível. O simbionte começou a controlá-lo e o levou até a casa dos Parker para se vingar de tudo o que rolou no passado, antes mesmo da May Parker nascer. Acontece que o Carnificina sequestrou o filho mais novo do Peter. E não só isso, ele infectou o bebê com uma parcela do simbionte, fazendo assim o garotinho se tornar um Carnificina também. O problema é que o simbionte deixa a criança agressiva, por isso não restou uma outra escolha para a Garota Aranha a não ser usar a arma sônica contra o seu irmãozinho. O próprio Homem-Aranha já se tornou Carnificina em 2 séries animadas. Na versão de 1994, o Spider-Carnage é uma versão alternativa do Peter Parker. O Homem-Aranha desse universo é um clone do Peter original que mudou seu nome para Ben Reilly e acabou se tornando um hospedeiro do simbionte. Já na série Ultimate Spider-Man, o Duende Verde injeta o simbionte Venom no corpo do Peter Parker. Porém, o simbionte reage mal ao seu corpo por ele ter o sangue com radiação. E então, ao invés de ter a aparência de cor preta, ele se torna uma versão vermelha. Em 1996, nós tivemos uma história chamada Web of Carnage. O enredo nos mostra o clone do Peter Parker, o Ben Reilly, atuando como o Homem-Aranha e tentando descobrir um mistério. Acontece que o Carnificina está atacando novamente as pessoas. Porém, o Cletus Kasady continua na cadeia em uma prisão de segurança máxima. Então, mais pra frente ele descobre que o simbionte se uniu agora ao JJ Jameson III, que é o filho do dono do Clarim Diário. Pois é, o Jameson III trabalhava como guarda da prisão onde o Cletus estava. Aí já viu o que aconteceu, né? Ainda nessa mesma história, acontece lá o encontro do Homem-Aranha Ben Reilly com o Carnificina. Só que durante esse encontro, o simbionte percebe que encontrou um hospedeiro ainda mais poderoso. Por isso, ele sai do corpo do Jameson e gruda no corpo do Homem-Aranha. Ele só consegue se livrar do simbionte depois que ele foi até a prisão pedir conselhos para o Cletus Kasady para saber como impedir ter a sua mente controlada. Nisso, quando o simbionte percebe a presença do Cletus, ele simplesmente sai do corpo do Aranha e se une ao seu hospedeiro original. O Universo 311 da Marvel é um lugar onde se imagina o que aconteceria se os heróis e vilões surgissem há 400 anos atrás. Esse universo tem a sua própria Carnificina, que é a Kenzie Kasady, que acredita que o simbionte que toma conta do seu corpo é um demônio. Ela é a líder do Sexteto Sinistro. Na série animada Ultimate Spider-Man, o Carnificina ele consegue se espalhar para vários personagens, porém o que a gente vai focar aqui agora é a Mary Jane. Até porque se eu fosse falar de todos, o vídeo ia ficar muito longo, muito cansativo e ninguém assistiria até o final. E a preferência é pela Mary Jane porque o simbionte a escolheu para que ela se tornasse a rainha do Carnificina. A rainha serve como uma mente central para organizar todos os outros personagens que também estão infectados. Mais tarde, a Mary Jane ganha controle total sobre o organismo e o usa para se tornar a Mulher-Aranha na série. Certa vez nos quadrinhos, a Marvel e a DC Comics se uniram e criaram juntas um selo chamado Amálgama, onde eles praticamente fundiam 2 personagens, cada um de uma editora. Nessa série de histórias, o personagem da DC que se uniu ao Carnificina foi o Bizarro, o vilão do Superman. Na minha opinião, a aparência dele ficou muito legal por ser inteira branca. Na série animada Ultimate Spider-Man, um dos personagens que foram infectados pelo Carnificina foi o Dr. Octopus. Porém, essa não foi a única vez que os dois se uniram. 2 décadas antes disso, o Dr. Otto Octavius se uniu ao simbionte no jogo Homem-Aranha. Nos quadrinhos, o Carnificina já usou o Surfista Prateado como seu hospedeiro. Pois é, na história em questão, o surfista avista o Homem-Aranha enfrentando o simbionte, e por isso resolve ir ajudar um amigão da vizinhança. Mas, ao sentir a presença do ex-arauto do Galactus, o simbionte foge. Só que mais tarde ele consegue se unir a ele, se tornando o Carnificina Cósmico. Em uma certa história, o Cletus Kasady e o seu simbionte bolam um plano incrível. Primeiro, ele começa a se proliferar por uma pequena cidade e faz com que todos fiquem infectados com o simbionte. Aí, uma equipe de Vingadores chega no lugar para investigar o problema, mas acontece que todos foram infectados também. Então vemos o Capitão América, o Coisa, o Gavião Arqueiro e o Wolverine
todos como os mais novos Carnificina. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses personagens você mais gostou que se uniu com o Carnificina. Não esqueça de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.